já estava nas nossas redes sociais ontem, já foi lançada, publicada nas nossas redes sociais. Eu estou desde o final de semana passado, desde o feriadão, investigando e escrevendo essa matéria. Estava, né? Ontem eu publiquei ela. E eu vou trazer aqui para vocês a matéria e eu acho que eu vou trazer primeiro o vídeo e depois eu explico a matéria para vocês entenderem. Nossa, que loucura. O que passa? Aqui foi o som, ele quer o som, aqui está o som. Sai daqui, cara. Sai daqui. Já. Sai daqui. Ai, ai. Cadê o som? Tá ali embaixo, filha da puta! Ô, filha da puta! Não tá vendo aqui embaixo? Não tá vendo aqui embaixo, filha da puta! Tá aqui embaixo! Baixa a bola! Baixa a bola! Baixa a bola! Deu pra vocês! Acabou! Deu! Chegou! Quem que é o autor aí? Aqui, ó. Só tira Aqui. ele! Não, depois! Vem! Não! Relaxa, calma! Relaxa! Dá licença! Dá licença! Eu sou eu, amigo. Não, o autor é ele! É meu marido, mas eu sou. Já, tá bom. Dá licença! Aí tá bom, aí tá Já foi o som! Já foi o som! Quédate quieta, Rodolfo. O que foi? Juan, quédate quieto, Juan. Gente, Rosângela Biondessi está aqui em prantos, é isso, gente, a gente fica chocado, peço desculpas até pelo barulho, se vocês estão ouvindo aí, estão cortando a grama aqui pertinho. Então, mas enfim, gente, eu vou trazer também a matéria que está lá no nosso desacato.info, violência policial em Chapecó. Estrangeiros sofrem agressões após festa de aniversário. O Ministério Público investiga abuso de autoridade e excesso de força em ação policial. Então, gente, olha só, a matéria que eu escrevi, eu vou trazer ponto a ponto, tá, dessa matéria. Chapecó, Santa Catarina. Uma ação policial durante uma festa de aniversário na madrugada de domingo, dia 20, deixou imigrantes da Venezuela feridos e assustados em Chapecó. Relatos e vídeos obtidos pela reportagem mostram cenas de agressões e invasão de residência por parte de agentes da Polícia Militar. Nós assistimos aqui ao vídeo, então, e vimos, e podemos ver, né? Então, eu precisei trazer o vídeo antes, para que não restem dúvidas para quem está assistindo aqui a gente da agressão, mesmo após a entrega do aparelho de som. O grupo celebrava um aniversário com música e decoração quando a PM chegou para a abordagem. De acordo com os presentes, os policiais exigiram o confisco da caixa de som e, mesmo após a entrega voluntária do equipamento, entraram na residência sem justificativa ou mandato. Imagens mostram policiais agredindo os presentes. Entre as vítimas estava uma mulher com uma criança de colo, um homem foi algemado e levado para a delegacia sob coerção. O Ministério Público de Santa Catarina abriu investigação para apurar possíveis ilegalidades na ação judicial. Então, quando eu entro em contato com o Ministério Público aqui de Chapecó, eu informo que eu estou, né, estou de posse com os documentos, com os arquivos, com as mídias e vídeos feitos nessa situação, e o Ministério Público me informou que ainda não tinha recebido a denúncia. Enfim, eu mandei para eles os vídeos, os relatos das vítimas, e aí eles abriram, então, a investigação sobre isso e passaram esse retorno para mim. Informamos que será autuada uma notícia de fato com remessa do relato dos arquivos audiovisuais para a Corregedoria da Polícia Militar para a apuração de eventuais irregularidades ou transgressões. Fecha aspas. Então, esse foi o retorno do Ministério Público. Os vídeos que documentam o ocorrido foram encaminhados à Corregedoria da Polícia Militar como provas do caso. As vítimas procuraram atendimento médico e registraram a ocorrência da Polícia Civil. As cicatrizes físicas e psicológicas das vítimas
já expõem o custo humano de uma polícia que parece ter esquecido seu papel constitucional. Eu entrei em contato também com o advogado das vítimas, Gabriel Dias de Almeida, representante legal delas, então, que deu a seguinte declaração: as imagens gravadas no momento da abordagem evidenciam uma ação completamente desproporcional por parte da Polícia Militar, que deveria proteger os cidadãos e não agredi-los. Uma das vítimas, uma senhora de 49 anos, teve 2 dentes quebrados em decorrência de um tapa transferido por um dos policiais, ainda não identificado. Já estamos de posse dos laudos periciais que comprovam as lesões e nos próximos dias será ajuizada ação civil para a reparação de danos materiais e morais. Paralelamente, atuamos também na esfera criminal, visando a punição dos agentes envolvidos por abuso de autoridade. Reforçamos que situações como essa não podem ser naturalizadas. É inadmissível que cidadãos sejam agredidos por aqueles que têm o dever de protegê-los. Fecha aspas, então, essa foi a fala do advogado das vítimas. Aí eu faço uma reflexão no final, né, gente, porque sempre é necessário. Aqui, como nós, como jornalistas independentes, como críticos, a gente tem que sempre fazer uma reflexão necessária. E a reflexão que eu faço é baseada no ano passado, não, início desse ano, o vereador André Kovaleski, do PL, aqui de Chapecó, ele propôs um requerimento para discutir a perturbação do sossego, só que com foco nos estrangeiros, né? E aí a reflexão que eu proponho é mão de obra desejada, humanos indesejados. A violência policial contra estrangeiros em uma simples festa de aniversário escancara a hipocrisia de um sistema que precisa, mas não aceita os imigrantes. A cidade que abre anúncios convidando trabalhadores e trabalhadoras estrangeiras para suprir sua falta de mão de obra é a mesma que fecha as portas quando esses corpos ousam existir além do turno de trabalho. O requerimento aprovado do vereador Kovaleski, do PL, para discutir perturbação do sossego com foco em estrangeiros não é sobre ordem pública, é sobre definir quais expressões culturais são legítimas. A mensagem é clara: queremos seus braços, mas não suas músicas, sua força de trabalho, mas não suas festas, seu suor, mas não a sua humanidade. O crescimento que se alimenta de quem despreza será condenado a morrer de fome quando as vítimas desse paradoxo cansarem de servir a quem nunca as viu como gente. E aí eu quero trazer mais uma situação que aconteceu comigo que descreve bem o quanto essa cultura xenofóbica, essa cultura aporofóbica de Chapecó é perigosa e é real, gente. Isso é muito real. Eu tive, uns dias atrás, eu estive numa loja e o comerciante dessa loja entrou numa discussão comigo. A gente estava falando sobre o custo de vida de Chapecó e ele estava concordando comigo com tudo, fazendo uma comparação com cidades grandes, com capitais, com regiões metropolitanas, e a gente estava concordando com o fato de Chapecó, os imóveis serem absurdamente altos, tanto para aluguéis quanto para aquisição de imóveis, né? E ele, quando eu começo a falar sobre essa desigualdade, né, que nós vivemos, ele começa a me chamar de petista, que é padrão, né, gente? É o padrão, a pessoa não tem argumento e usam aquilo que eu adoro falar do juridiquês, a falácia ad hominem, né, onde você ataca a pessoa e não o argumento que a pessoa usou. E aí ele conclui a conversa falando assim: Chapecó precisa cobrar caro mesmo, porque assim define quem vão ser os moradores da cidade. E aí, gente, é que a gente fala: o crescimento que se alimenta de quem despreza será condenado a morrer de fome quando as vítimas desse paradoxo cansarem de servir a quem as nunca viu como gente. Porque nós precisamos, Chapecó precisa dessa mão de obra, e aí, depois, quando consegue essa mão de obra, é para isso, né? Querem robôs, querem pessoas que não existam, pessoas que apenas existam dentro do horário, do turno
de trabalho. É essa realidade que nós vivemos. Mas também, gente, nós tivemos o Centro Acadêmico de Relações Internacionais, o CARI Olga Benário, fez uma nota de repúdio, e eu vou compartilhar essa nota com vocês. Deixa eu ver se já está aqui na tela, aqui, ó. A nota de repúdio do Centro Acadêmico. A população imigrante e refugiada residente em Chapecó convive diariamente com uma realidade marcada pela precarização das condições de vida e pela sistemática violação de direitos fundamentais. Privados de acesso pleno ao mercado formal de trabalho, muitos são submetidos a vínculos laborais degradantes, com baixa remuneração e ausência de garantias legais. Paralelamente, enfrentam dificuldades severas no acesso à moradia, sendo alvos frequentes de especulação imobiliária e convivem com múltiplas formas de violência física, simbólica e institucional, que os marginalizam ainda mais. E aí, sobre isso, gente, vocês se lembram que no ano passado eu trouxe aqui, quando eu estava ainda apresentando a coluna da Karen, Direitos das Mulheres, eu trouxe uma série de reportagens sobre os imigrantes aqui em Chapecó. E numa dessas reportagens, eu conversei com uma venezuelana que trabalha em um atacadão aqui em Chapecó, recebendo R$ 1.900 por mês de salário e pagando, gente, R$ 1.000 numa kitnet. Que vocês lembram, eu queria ter trazido esse vídeo aqui, eu peço perdão, eu acabei não pensando nisso, mas eu fiz o vídeo da kitnet. A kitnet você entrava, era chão de brita. A porta da kitnet, gente, não era uma porta, era um MDF que ela tinha que tirar. Essa era a segurança dela, da casa dela, da moradia dela. Na cozinha, quando você adentrava a kitnet, a cozinha era chão de brita e ficava em cima de uma fossa. E, detalhe, gente, o proprietário estava alterando, ela saiu porque o proprietário estava alterando o aluguel de R$ 1.000 para R$ 1.200. E, inclusive, eu fui informada que essa mesma kitnet, hoje, o proprietário está cobrando R$ 1.500 dessa kitnet, gente. Não tinha forro no teto, tinha goteiras, não tinha reboco nas paredes. Vocês imaginam no inverno e no verão também o calor excessivo e o frio excessivo que as famílias que ocupam esses lugares, que moram, residem nesses lugares, é um absurdo, gente. Mas vamos voltar, então, à nota do Centro Acadêmico. Esse cenário de exclusão é sustentado por uma estrutura social que, ao permanecer desinformada e indiferente, naturaliza as injustiças. A ausência de reação coletiva diante da violação de direitos é o que permite a perpetuação desses abusos. Por isso, o Centro Acadêmico de Relações Internacionais manifesta seu mais firme repúdio à ação violenta cometida por agentes públicos contra uma família venezuelana no último domingo, dia 20, no município de Chapecó. E sobre isso, gente, sobre essa inércia das pessoas, sobre, não é comigo, então tá tudo bem. É isso, gente. Olha, ontem a gente estava numa discussão em um grupo aqui de Chapecó e eu fiquei pasma, eu fiquei chocada com a quantidade de pessoas, não tanto pela quantidade de pessoas, mas pessoas que se dizem humanistas, pessoas que se dizem lutar pelos trabalhadores e trabalhadoras, lá dando declarações, dizendo que precisa de mais polícia na rua. A polícia, mas aí coitado dos policiais que vão lá e aí não resolve o problema. Eu vou trazer de novo o vídeo, vamos ver de novo o vídeo, porque a caixa de som foi entregada de forma voluntária. E após a entrega da caixa, é que as agressões começam. Então, já podia ter se encerrado ali. E eu vou trazer também, antes do vídeo, eu preciso trazer aqui as leis, as questões jurídicas e legais que estão, inclusive, na nossa Constituição Federal, gente. Primeiro, invasão de domicílio. A Constituição Federal garante a inviolabilidade do domicílio e a entrada da PM sem mandado judicial, consentimento ou causa legal, como flagrante delito, socorro, etc., constitui crime.
É o inciso 11º do artigo 5º da nossa Constituição Federal, que inclusive está aqui, ó. Está aqui, ó, a Constituição Federal, que eu não fico sem ela. Eu vou até trazer aqui, ó. Artigo 5º, vamos lá. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí vamos lá para o inciso 11º. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então, vamos ver o vídeo de novo. Esconder o som nosso aqui. O que passa? Aqui foi o som, ele quer o som, aqui está o som. Sai daqui, cara. Sai daqui. Já. Sai daqui. Ai, Vem. ai, já. Ai. Cadê o som? Tá ali embaixo, filha da puta! Ô, filha da puta! Não tá vendo aqui embaixo? Não tá vendo aqui embaixo, filha da puta! Tá aqui embaixo! Baixa a bola! Baixa a bola! Baixa a bola! Deu pra você! Então, gente, vocês viram, né? Entregam a caixa de som de forma voluntária e ainda assim o policial adentra a residência e começa as agressões físicas às pessoas. Aí vamos para o segundo item, abuso de autoridade. Agir com violência e exagerar o uso da força policial é abuso de autoridade, que também é crime, como diz a Lei de Abuso de Autoridade, lei número 13.869 de 2019. E aí, para o 3, lesão corporal. Se a PM agredir fisicamente os moradores, pode ser responsabilizada por lesão corporal, crime previsto no Código Penal, o artigo 129. Vamos continuar vendo o vídeo? Vamos ver se teve lesão corporal ou não? Deu! Chegou! Quem que é o autor aí? Aqui, ó. Só tira ele. Não, depois. Vem. Não. Relaxa, calma. Relaxa. Dá licença. Dá licença. Eu sou eu, amigo. Não, o autor é ele. É meu marido, mas eu sou. Ai, tá bom. Dá licença. Ai, tá bom. Ai, tá Já foi o som, já foi o som. Eu peço desculpas, gente, por estar passando esse vídeo. Eu sei que é muito pesado, mas a gente precisa denunciar, porque não é um caso isolado. Nós sabemos que não é um caso isolado. Mas vamos continuar a nota de repúdio do Centro Acadêmico. As imagens divulgadas pelo portal Desacato evidenciam uma abordagem desproporcional e agressiva, motivada por preconceitos de ordem racial e xenofóbica. Trata-se de um atentado à dignidade humana e de uma grave afronta aos princípios que regem o Estado democrático de direito, especialmente no que diz respeito à proteção dos direitos das populações imigrantes. Como acadêmicos e futuros profissionais da área de relações internacionais, reafirmamos nosso compromisso com a defesa intransigente dos direitos humanos. Rejeitamos qualquer conduta estatal que atue em desacordo com os preceitos constitucionais e com os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. A atuação dos agentes públicos deve estar sempre pautada pela legalidade, pelo respeito à dignidade da pessoa humana e pelo combate de toda forma de discriminação. Enquanto episódios como este forem tolerados, ou pior, legitimados pelo silêncio, não haverá possibilidade de avanço social real. Muito importante, muito necessária essa nota do Centro Acadêmico. E também, gente, a reportagem. A gente sabe que eu sei que teve comentários lá no nosso Instagram de pessoas perguntando por que embaçaram, que ocultaram o rosto dos agressores. A gente faz isso por segurança, gente. Eu, particularmente, não gostaria. Eu gostaria, sim, de escancarar quem foi, de escancarar os rostos desses agressores, desses criminosos, mas a gente não pode, a gente precisa pensar na segurança também
das famílias, da família que foi agredida e também, claro, na nossa segurança, porque nós sabemos o estado fascista que nós vivemos. É isso, gente. Então, trazendo para vocês aqui essa reportagem que eu fiz, que eu escrevi, ela não acaba aqui, ela não deve acabar aqui. A gente precisa, não é quando a gente traz a notícia que ela precisa acabar, é ali que começa, né? Porque o jornalismo de verdade, ele funciona, ele existe para isso, para trazer essas denúncias, para trazer a justiça, para cobrar da justiça que as coisas sejam feitas, que a justiça seja feita, que sejam investigados esses policiais, esses criminosos, que sejam investigados, que sejam punidos, pois não podemos aceitar, gente, não podemos aceitar. E essa é a cultura de Chapecó, onde policiais se veem no direito de agir acima da lei. Por quê? Porque temos vereadores propondo requerimentos, propondo projetos que apenas ataquem os estrangeiros, que apenas ataquem aquela classe que a eles não pertencem. E é uma grande hipocrisia, né, gente? Vamos considerar, porque Chapecó é uma região que foi desenvolvida, que foi criada por imigrantes, por estrangeiros que vieram para cá. Essas pessoas que hoje atacam os estrangeiros aqui são pessoas que descendem de estrangeiros que vieram também buscar uma vida melhor, que vieram para o Brasil buscar uma vida melhor, buscaram uma perspectiva para seus filhos, para seus netos, seus descendentes melhores, que hoje se beneficiam dessa luta de seus antepassados que vieram para cá buscando essa vida. E aí atacam essas pessoas que estão fazendo o mesmo que seus antepassados fizeram, gente. É um absurdo, a gente não pode permitir, a gente não pode tolerar nada disso. É isso, então vamos trazer Sofia Andrade com as notícias do dia. Vamos ver se tem notícia boa para tirar um pouquinho esse clima, mas lembrando, não podemos jamais permitir e temos que continuar lembrando. Bom dia, Amy, bom dia, audiência. Temos notícia boa. Que bom.